Nós vamos falar agora sobre a reação à decisão do STF de ontem, né? Eu falei ontem no vídeo meu, o vídeo sobre bolo de cenoura com calda de chocolate, eu falei sobre a decisão do STF de censurar a internet no Brasil, uma decisão absurda, uma insegurança jurídica monstra. E nós vamos falar aqui nesse vídeo agora sobre a reação das empresas de tecnologia, da Meta, da Google e também de pessoas a essa crítica. Tá? É lógico, eu não preciso dizer que o pessoal da direita, os libertários, estão injuriados com isso, todo mundo criticando, mas tem pessoas mesmo que não são a direita que estão vendo o problema que é esse tipo de coisa, né? O pessoal da área técnica, que sabe o que é a internet, está percebendo o tamanho do problema que está se criando com essa censura. Mas antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu explicar para vocês, porque eu botei o título do último vídeo, bolo de cenoura com calda de chocolate, coisa e tal, e muita gente não entendeu ou levou na brincadeira. Eu esqueço às vezes, isso é uma coisa tão comum para minha geração, essa história de receita de bolo associado com censura, que talvez o pessoal mais jovem não saiba. Então deixa eu explicar esse título do vídeo, desse último vídeo meu, né? Tá aqui, ó. Durante a ditadura militar brasileira, que tinha uma censura muito pesada, né, haviam censores que eram enviados para as redações dos jornais, censores do governo, que cortavam matérias. E aí como é que o jornal ia fazer? Porque na véspera de publicar a matéria, o censor disse, essa matéria não pode publicar. Não dava tempo de fazer outra matéria, de mudar a diagramação. Então o que eles faziam? Eles colocavam receitas de bolos. Então tá aqui, ó. O ministro renunciou, aqui está a explicação. Então ele tem aqui o caso da renúncia do ministro, e depois tem uma área aqui, ó, de doces, bombom especial, bombom de coco, como fazer bombom de coco, bombom mineiro, e né, não sei o que, uma lata de leite, não sei o que lá, ou seja, isso daqui é a receita de bolo que eles colocaram para ocupar o espaço de parte da notícia que foi censurada pelo censor do governo. Essa matéria aqui específica foi no dia 12 de maio de 1973, no auge da ditadura, né? Aqui, ó, outra coisa aqui, ó, outra página aqui do Estadão. É uma página fazendo críticas de cinema. Isso aqui é propaganda, tá? Mas aqui, ó, aqui seria outra notícia. Tá aqui, ó, frango com laranja, patê de anchovas, bife com bacon e queijo, frango com laranja. Ou seja, é um jornal. E chegou a ter casos na primeira página do Estadão. Deixa eu ver se eu acho aqui um caso desse da primeira página do Estadão aqui. Em que, aqui não tem, mas chegou a ter casos na primeira página em que notícia urgente de hoje, bolo de chocolate, junte ovos e leite, não sei, eu nem sei como é que faz bolo, mas enfim, ele passa a receita. Então é por isso que foi a brincadeira que eu fiz com o meu vídeo. Se você não entendeu, você sabe agora, porque a censura usava isso na época da ditadura militar, de botar receita de bolo. Era um absurdo a censura naquela época e continua sendo um absurdo a censura hoje. É um dos temas que a gente vai falar aqui. Essa notícia foi sugerida por Carlos, apelido censurado pelo STF CIED, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos ver aqui exatamente como é que foi a reação, né? Eu já falei tudo sobre o decreto, é horrível, é terrível, já falei no último vídeo, e a reação, né? Pois bem, as Big Techs, por enquanto, tiveram uma reação bastante comedida à coisa. Por quê? Porque aquilo que eu mostrei para vocês é a solução que saiu do jantar, né? Tem que ver como é que isso vai estar especificamente na decisão do STF. Existe o risco do STF ter jogado aquele negócio ali para o pessoal falar, e depois ter uma outra decisão muito pior ainda quando tiver a publicação oficial da decisão, né? Então vamos aguardar para ver o que acontece nessa história. A Meta disse que, aqui, ó, estamos preocupados com as implicações da decisão do STF sobre a liberdade de expressão e os milhões de empresas que usam nossos aplicativos para crescer seus negócios e gerar emprego no Brasil. Ela coloca as duas coisas que eu falo para vocês, e eu avisei isso muito claramente. O pessoal da esquerda estava feliz da vida. Isso! Censura os bolsonaristas, STF, censura esse pessoal todo que está fazendo fake news. Eles não perceberam que essa decisão vai ferrar eles também. Os canais de esquerda vão se fuder de verde e amarelo nessa história, né? Então tá aqui, ó, estamos preocupados com as implicações tanto da liberdade de expressão, que é uma coisa, mas também com as empresas que usam os aplicativos para crescer negócios e gerar empregos no Brasil. Enfraquecer o artigo 19 do Marco Civil da Internet traz incertezas jurídicas e terá consequências para a liberdade de expressão, inovação e desenvolvimento econômico digital.
De novo, a rede social é o futuro, meu amigo. A internet é o futuro. Esquece. Essa história de censura, isso é coisa do passado. E eu falo, eu sou mais radical nisso, eu reconheço. Eu acho que propriedade intelectual é coisa do passado. Acabou, não existe mais. Esquece. Monte o seu modelo de negócio sem contar com propriedade intelectual, porque não existe mais. E muitas outras inovações estão vindo. E aí você tem uma opção. Você pode se agarrar ao passado, querendo, não, que não vai, porque está errado, essas modernidades de hoje, está tudo errado, não pode, que é o que o STF está fazendo. E isso vai fazer o quê? Vai atrasar o Brasil, vai levar o Brasil ao atraso, sem ter absolutamente nenhum ganho, porque é inevitável caminhar nesse sentido, né? Bom, o Google também expressou preocupação com o novo cenário jurídico. A empresa afirmou que analisa os desdobramentos das decisões, em especial a ampliação dos casos de remoção mediante notificação. Isso daqui tem um ponto que eu acho que é muito importante, eu não cheguei a mencionar ontem, mas uma coisa que eles não colocaram, pelo menos naquele trecho ali, é a importância de que quem for fazer a notificação tem que estar completamente identificado e o nome dessa pessoa que fez a notificação tem que ser passada para a pessoa que foi reclamada de forma que ela possa exigir prejuízo daquela pessoa, porque isso é o que impediu uma onda enorme de apagões na internet e na Europa, tá? Imagina a seguinte situação, hoje em dia, pela decisão do STF, qualquer pessoa pode virar e falar assim, eu não gosto do Ancapsu, aquela barba dele é muito feia, isso é crime de ódio, censura a página do Ancapsu. Aí o que vai acontecer com o Google? Para o Google é muito arriscado para ele não aceitar essa notificação, porque né, ele passa a ser responsável, corresponsável comigo nessa história. Então, qual que é a tendência dele? Ele vai lá e tira o meu canal. É uma coisa que o Google pode fazer. Só que meu canal não tem nada de errado. Eu faço muitas críticas ao governo aqui, é verdade. Chamo o Xandão Cabeça de Piroca de Xandão Cabeça de Piroca. Chamo o Flávio Dino Gordola Rocambole do Inferno de Gordola Rocambole do Inferno. Mas fora isso, eu não faço nenhuma crítica, nenhum ato antidemocrático, nenhum discurso de ódio aqui. Então, se a pessoa que fizer essa notificação ao Google botar todos os nomes dela, todo o registro dela, coisa e tal, eu não vou fazer isso, tá? Porque eu não acredito em justiça. Mas outros, entendam, canais em geral podem entrar na justiça contra essas pessoas, né? E aí, foi isso que segurou lá na Europa. Lá na Europa, quando o pessoal começou a fazer denúncia em massa, imediatamente fizeram. Tão logo foi aprovada aquela lei lá na Europa, um monte de sindicato, de associação de morador, esse pessoal da esquerda, começou a fazer um monte de notificação em massa para derrubar páginas de direita. Aí o que o pessoal faz? Só que a lei lá, o cara tem que botar o nome dele, endereço, toda qualificação completa para fazer a reclamação, para fazer essa notificação aqui para remoção de conteúdo. E aí isso tudo é repassado para a empresa, ou para o site, ou a pessoa que foi censurada. Então a pessoa que foi censurada tem lá o motivo e coisa e tal, e aí ela tem a opção de ela entrar na justiça e exigir a reparação por aquela notificação indevida. Aquela notificação foi indevida, não tinha crime de ódio na página da pessoa, não tinha problemas de fato na página da pessoa, então aquela pessoa agora é responsável por todo o prejuízo que você transcorreu nesse momento. Isso aqui no Brasil não resolve o problema. O que a esquerda vai fazer imediatamente? Vai pegar um monte de gente jovem que não tem patrimônio nenhum e vai entrar na justiça. A única coisa que você pode fazer nesses casos é responsabilização civil. Se a pessoa não tem dinheiro, fica aquela história de você penhorar as cuecas da pessoa, né? Vai penhorar as cuecas da pessoa, o que vai fazer, né? Mas no final das contas, você faz essa ação de forma que você evita, gera alguma punição para a pessoa, pelo menos já vai ficar enroscada para o resto da vida com o nome dela sujo, já vai começar a vida dela com o nome sujo na rede, né? Enfim, essa daqui é a situação que eles estão fazendo aqui no Brasil, que eu acho que vai dar uma merda federal aqui, justamente por quê? Porque o STF não entende do que ele está falando, né? Esse é outro problema, né? O pessoal falando aqui tem a repetição, mas é basicamente a mesma coisa. Por enquanto, as empresas estão aguardando a decisão oficial, aquilo que saiu ontem foi uma decisão, mas ainda não é oficial, não é publicada no diário lá na Justiça. E certamente vão colocar os times delas para avaliar isso daí e vão tomar a decisão. A gente não sabe qual vai ser a decisão em termos de mudança de atitude dessas empresas aqui no Brasil, né? Bom, tem um monte de gente criticando isso daí, né? E, por exemplo, o Ivanildo III, que é um libertário, está falando aqui, ó, que o Brasil é o único país do mundo no qual a Suprema Corte se acha no direito de produzir soluções, né? A Corte falou isso aqui, ó, produzimos uma solução. Justiça não é para produzir solução. Isso aí é a cargo do judiciário. Isso mostra que o STF sabe que está invadindo competência do legislativo, né? É o executivo e o legislativo que tem que fornecer soluções para os problemas do Brasil. E eles têm esses elementos justamente porque você vota nos deputados. Então os deputados são o seu representante em tese, tá?
Se funciona ou não essa história é outra coisa, mas em tese eles são seus representantes, então vão decidir as soluções para resolver os problemas do Brasil. Judiciário não é para resolver solução, né? No momento que bota que a Suprema Corte reproduziu uma solução, estão confessando que invadiram seara do judiciário, né? O Ayub falou aqui também, muito engraçado o Ayub aqui. O Ayub, vocês sabem, ele não é de direita, não é bolsonarista, não é nada. Ele é técnico da área de... Eu não sei se ele é de esquerda, talvez seja de esquerda, talvez seja até lulista. Mas ele é da área técnica de informática e ele entende disso melhor do que o pessoal do STF. Aí ele coloca aqui a brincadeira. O brasileiro é um povo sem memória, criticam muito o STF, mas se perguntar, ninguém lembra qual juiz votou na última eleição, né? É lógico que ele está fazendo uma brincadeira com o fato de que juízes não são eleitos no Brasil. Ou seja, esse é o absurdo, né? Ou seja, isso deveria ser feito no Legislativo, no Congresso, porque cada um votou no deputado, você pode gostar ou não gostar do sistema, mas esse é o sistema, e os deputados que decidem o quanto vão te ferrar lá com as leis, né? É sempre ruim, mas no final das contas, pelo menos é assim que o sistema foi feito para funcionar. O juiz não foi feito para isso, por isso que ele não é eleito, ele é técnico, porque não era para ele ficar fazendo esse tipo de coisa, né? O Ayub também traz uma preocupação aqui grande com a parte que o Toffoli está chorando. O Toffoli chorou, né, no final, né? Ridículo isso. Aqui, ó, foi um julgamento passional e não racional. Daí o choro de emoção diante do triunfo, né? Um intoxicado vê o mundo através das suas toxinas. É o que eu tenho falado aqui também. O STF não entende, eles não sabem o que está acontecendo. Tudo que eles percebem é que eles estão sendo criticados pela internet. Aí tem um monte de gente criticando o STF. Não é possível. Temos que calar essas pessoas. É um gabinete do ódio coordenado nos atacando. Não, é só um monte de gente que concorda que vocês são os merda. É só isso. Não tem nenhuma coordenação por trás disso, não. É que vocês realmente são os merda. E aí um monte de gente se percebe que vocês são os merda e criticam vocês na internet. O que esse pessoal não está acostumado é com o retorno. Em toda a história da comunicação até hoje, os ministros falavam e ninguém falava de volta, ou pouquíssimas pessoas falavam de volta, né? Só pessoas grandes, bambambãs da República conseguiam contato com os ministros. Agora, os ministros entram no Twitter e são xingados, e veem lá xingamentos, e aí eu fico, nossa, como pode? Como eles não podem não gostar de mim? Eu sou tão bonitinho, mamãe me elogia sempre. Né? Ou seja, é a falta de conhecimento desse pessoal, de entendimento do que é a internet, que está levando o país ao abuso. Mas é importante notar que isso está sendo patrocinado, está sendo abastecido pela mídia tradicional. A mídia tradicional, Rede Globo, Folha de São Paulo e coisa e tal, sentem a competição da internet, eles sabem como é que funciona a internet, eles sabem que o modelo de negócio deles está acabado, mas eles querem lucrar ainda o máximo possível, né? Então eles estão alimentando esse ódio dos ministros. Os ministros não entendem nada, são cegos em tiroteios, não sabem o que está acontecendo, e aí a imprensa está dando, vai aqui, ministro, vota desse lado aqui, ministro, faz aqui para resolver o problema. Vão acabar os dois alvejados nessa coisa, né? Aqui, ó. Essa conta aqui, Voltaire, está trazendo um extrato de uma publicação feita pelo STF alguns dias atrás, tá? E isso aqui foi naquele encontro que o Barroso teve lá nos Estados Unidos e coisa e tal. Olha só o que eles falam aqui, ó. No Brasil, ao longo do ano de 2023, a agenda de regulamentação das redes sociais acabou sendo totalmente revertida no Legislativo. No primeiro semestre, como por pouco não se aprovou uma proposta de lei brasileira de liberdade e responsabilidade, a lei das fake news, né? Todavia, a oposição ferrenha de grandes empresas de tecnologia, principalmente o Google e a Meta, expôs um verdadeiro ecossistema de produção de fake news intimamente relacionado ao modelo de negócio de tais empresas. Esse pessoal, para não dizer que são as pessoas que não querem a censura, dizem que são as redes sociais que são as culpadas, né? Que teriam um modelo de negócio de fake news, sendo que não, fake news não vende, fake news é ruim, ninguém vive de fake news, é ruído, né? E não muda nada, né? Aí aqui, ó, nesse sentido, o design e atuação do CIED, o Ministério da Verdade lá do TSE, torna a referência no combate às fake news. Combateu só a direita. A esquerda fez fake news à vontade no Fernando. Botaram a porcaria do dedão na eleição de 2022. Isso não é eleição justa. O CIED é uma aberração que não deveria existir. Que funcionaram virais como patrocínio de algoritmos das grandes plataformas. Que patrocínio de algoritmo? Que história é essa? Esse pessoal tá vendo? Eles não sabem do que estão falando, né? Ou seja, aqui, ao criar um centro dotado de ferramentas como coordenação estatal para agir contra fake news, torna-se viável implementar um verdadeiro sistema integrado que percorra todo o circuito da desinformação. Eles estão falando aqui no caso de milícias digitais que eles têm que buscar e não sei o que lá para tentar quebrar as milícias digitais.
Eles nunca encontraram nada, investigaram pra caramba, não encontraram nada, porque não existe. Não precisa de coordenação, seus idiotas. Se todo mundo concorda com aquele mesmo objetivo, se todo mundo concorda que você é um otário, não precisa as pessoas criarem um gabinete de, vamos dizer que fulano é otário, hein? Não, é porque você é um otário mesmo, porra, por isso que as pessoas estão te chamando de otário. Aqui, ó, a sedução que o extremismo exerce sobre candidaturas de partido de centro-direita. Que extremismo, cara? A esquerda que está zunindo pro outro lado, que tá... Enfim, a situação é crítica e vai piorar ainda, tá? A Carmen Lúcia, olha só que coisa sintomática. Ela falou em 213 milhões de pequenos tiranos. Ô Carmen Lúcia, tirana é você. Vocês é que são os tiranos nessa história, porque vocês têm o poder de mandar um guarda armado aqui na minha casa me prender ou fazer maldade comigo ou apreender minhas coisas, né? Quem é tirano é você, Carmen Lúcia, não são as pessoas, não. Não faz sentido ter 213 milhões de tiranos, porque isso significaria que não tem tirano nenhum. Você concorda comigo? Somos todos iguais? E é exatamente isso que acontece na internet, todo mundo é igual. O máximo que eu posso fazer com a Carmen Lúcia é chamá-la de Bento Carreiro. Bento Carneiro? Como é que era o nome do... O vampiro brasileiro lá do Chico Anísio? Pois é chamar o cara de Bento Carneiro, né? O máximo que eu posso fazer é isso, é criticar ela e chamá-la de nomes ruins. Eu não posso fazer nada contra ela. Ela pode fazer contra mim. Ela pode mandar a polícia aqui em casa. Ela pode tirar dinheiro da minha conta. Ou seja, quem é tirano nessa história são vocês. Olha a idiotice que é você falar em 213 milhões de pequenos tiranos. Esse pessoal fica querendo falar à vontade? Não pode. Só as autoridades que podem falar, que tem que ter o poder de falar, porque nós somos feitos de um barro mais fino que o resto das pessoas. Né? Vocês conhecem a tese do Frederic Bastiat, né? Que ele dizia que a idiotice que é você dizer que o homem é mau e, portanto, precisa de um governo para controlar o homem. Porque se o homem é mau, as pessoas que estão no governo também são más. Então, ou seja, elas vão fazer o quê? Elas vão sacanear as outras pessoas. Você acha o quê? Que os políticos são feitos de um barro mais fino que o resto de nós? Né? Não, é a mesma porcaria, meu amigo. É tão ruim quanto qualquer um de nós. Aqui, ó. Parar fake news é a desculpa favorita de censores desde 1275. O Cláudio Dantas está lembrando aquilo que eu já trouxe aqui em outros vídeos, que quando começou a invenção da imprensa, né, que começou a ter produção em séries de livros, mais uma vez uma situação em que a informação começou a fluir com mais facilidade, os reis imediatamente proibiram, criaram listas de livros proibidos e não sei o que lá, porque isso ameaçava os reis. Né? E qual que é a censura? Não, é porque é falsidão, é falso. Né? Temos que proteger as pessoas das mentiras, por exemplo, de que a Terra gira em torno do Sol. Não, isso é uma mentira. Deus criou a Terra no centro do universo, né? E não sei o que lá. Falar que a Terra gira em torno do Sol é um absurdo, não pode dizer isso. É fake news e não sei o que lá, né? Isso aconteceu. O Giordano Bruno ficou preso por isso, o Galileu perdeu, não sei se ele chegou a ficar preso, mas ele perdeu bens, ele foi processado pela igreja, enfim, acontece desde aquela época, meu amigo. Fake news é exatamente isso daí, né? Quem está comemorando? O governo Lula está comemorando a decisão do STF. A esquerda está achando que agora o pessoal vai voltar a gastar da esquerda. Pode ter certeza, já estão preparando os grupinhos para fazer assédio contra as páginas da direita, para sair denunciando todo mundo, para sair notificando todo mundo. Infelizmente é o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Se a minha página sumir, eu vou estar no Opinion Free Market, lá no Rumble, no Odyssey e no BitChute. E vamos ver, eu estou pensando em fazer um site também para mim, botar no site Visão Libertária, não só... Hoje em dia é só o site para você colocar, solicitar notícias e coisa e tal. Eu estou pensando em talvez fazer uma mídia lá, não sei, eu estou pensando ainda. Mas eu mantenho vocês informados. A gente vai sobreviver. Isso aqui vai ser durante um tempo. Eu tenho certeza que esse é o problema do Lula. Ele acha que isso vai resolver o problema da esquerda? Não vai. Vai chegar 2026, a gente vai botar um presidente de direita, vamos botar um congresso de direita e vamos tirar esses ministros do STF e vamos acabar com essa lambança que eles fizeram aqui. É por algum tempo que a gente vai ter que aguentar essa censura.